Quem tem dado as regras, quem tem dado as orientações, é o mercado. Franz Hincklhammer tem um livro sobre isso, sobre o sacrifício moderno. O sacrifício hoje é o grande Deus mercado. Ele dá o tom, ele diz o que fazer, ele diz quando fazer. E ele vai tomando, não sei se você já prestou atenção nisso, ele vai tomando na sociedade moderna dimensões divinas, aspectos, atributos divinos. Você já ouviu, por exemplo, alguém assim, olha, cuidado, você vai ver, Steve, cuidado que o mercado está nervoso. O mercado está instável. Mas o mercado fica nervoso? Olha, o mercado está turbulento. Ele começa a ter atributos de uma pessoa pessoal. Levanta a mão quem já viu o mercado aqui. Quem era, na sociedade tradicional, que era invisível, mas real? Adam Smith fala, a mão invisível do mercado. Quem é que tinha a mão invisível? Era Deus. Hoje quem tem a mão invisível? Cuidado, o mercado não está bom. Eu vou fazer pedagogia. O mercado não está dando nada. Vou fazer agronomia, engenharia de petróleo. O mercado está bom. Faz que o mercado está bom. Quem é o mercado que se fala tanto nele? E o mercado imobiliário nos Estados Unidos agora, os bancos precisam tomar cuidado. É melhor não fazer isso porque o mercado não está bom. Mas quem é o mercado? Quem é esse que vocaciona os jovens? Quem que é esse que fica instável, nervoso? Eu já ouvi gente dizer, o mercado não perdoa. Toma cuidado com o que você vai fazer. Se for entrar por aí, o mercado está para isso. De repente ele tomou parte da nossa vida. Esse tipo de música não tem mercado. Já ouviu isso? Mas essa música, esse tipo de pregação, estava começando a igreja, a nossa igreja vai devagarzinho, ela anda devagar a beça. Aí um outro pastor encontrei, disse, como está a tua igreja? Eu disse, olha, lotada, culto de domingo deve ter umas 40 pessoas. Disse, como assim? Quantos anos? Eu disse, já tem uns 4, 5 anos. Eu vou ensinar você como trabalhar a igreja. Eu vou ensinar você a crescer a igreja, porque o mercado tem que ter gente assim. Eu fiquei escutando. Será que vai sair daí, né? E ele veio dar técnicas. Que técnicas? Essas técnicas. E o mercado, ele tem uma contradição. Porque essa contradição do mercado moderno, em que você fala que vai incluir todos. Agora, com a modernidade, todos podem, é a lei da oferta e da procura. Você pode produzir à vontade, você tem liberdade para produzir o que você quiser. Você tem liberdade para fazer o que você quiser. Você quer plantar chuchu agora? Planta. Por quê? Porque você vai agora, abriu-se a possibilidade de você ter coisas, de você consumir coisas. Mas ele não fala que nem todos podem consumir. Por exemplo, quantos empregados hoje tem funcionários, tem a Volkswagen do Brasil? Chuta o número aí. 10 mil? Vamos por 10 mil. Quantos são do staff, da diretoria, lá do topo? 50? Por 50? Tem como eu dizer para os 10 mil que eles nunca vão chegar aos 50? Está claro? Alguém tem dúvida que esses 10 mil ninguém vai chegar aos 50? Não vão chegar. Mas eu tenho que dizer que ele pode crescer, eu tenho que dizer que ele pode ir, eu tenho que dizer que ele pode conseguir, que ele vai conquistar, que não sei o quê, vai estudando, vai fazendo que você chega. Só que nem todos vão chegar. Porque o cume é limitado para alguns. Bom, os pentecostais olharam isso, ou um grupo de pentecostais. Disse, pelo aperfeiçoamento técnico, pode ser um caminho para chegar. Mas existe uma outra técnica, a técnica religiosa. E para que eles pudessem alcançar esse topo que a gente está vendo, eles tiveram que reelaborar sua teologia. Através de 2 veios, de 2 canais. Um foi a teologia da prosperidade, que começa lá no início do século XX, com o Kenneth Hagin, ou Hagin. Então eles tiveram que mudar a sua teologia. A primeira é a prosperidade. Por quê? Eu quero chegar ao paraíso do consumo. Eu quero chegar ao paraíso da modernidade, que é o consumo.
Eu quero consumir. Cara, mas não tem, o mercado não tem para todo mundo. O que eu faço? Vem aqui para a igreja. Porque agora Deus quer que você seja rico. Deus quer que você seja próspero. Tem um deles que diz assim: olha, se você tem um folheto, vou ler, resumir. Se você tem dores, insônia, perturbações, má sorte no amor, desânimo, obesidade, o que você tiver, venha até nós. Nós temos a solução para você, de uma das igrejas. Então eles começam e vão dizendo assim: muitos cristãos nascidos de novo e cheios do Espírito vivem num baixo nível de vida, vencidos pelo diabo. Por quê? Pois o diabo, a depressão, a opressão, o demônio, a enfermidade e tudo mais que prove do diabo está dominando tanto cristãos e até mesmo a igreja. E nós temos a solução para livrar você dele. E o R.R. Soares tem um livro que ele diz: o cristão deve gozar de saúde plena. Nós, como cristãos, não precisamos sofrer reveses financeiros. Não precisamos ser cativos da pobreza ou da enfermidade. Deus proverá cura e prosperidade para os seus filhos, se eles obedecerem aos seus mandamentos. Deus quer que seus filhos tenham o melhor de tudo: saúde e prosperidade no Brasil. Eles vêm e dizem: olha, você pode chegar ao paraíso agora. Você pode consumir agora. E aí começa a elaborar, você tem que determinar, você tem que exigir, você tem que dar 3 pulinhos, fazer isso, isso, aquilo, outro. Ele diz assim: uma grande revolução está correndo no meio do povo de Deus. Antigamente era ensinado que uma pessoa, para agradar a Deus, deveria ser pobre e passar privações. Hoje há milhares de filhos de Deus que estão começando a tomar posse da herança que temos em Cristo Jesus. Por todos os lados vemos pessoas contar os mais lindos testemunhos de prosperidade. Se você ousar crer em Deus e assumir a sua posição na palavra de Deus, determinando a sua prosperidade, assim será. O nome de Jesus. As bênçãos que enriquecem, do R.R. Soares. Um outro pastor escreveu assim: chega de comer frango só aos domingos. Chega de dormir com cobertor velho e rasgado. Chega de usar dentadura colada com durepox. Chega de usar roupas rasgadas e furadas. Chega de carro fundindo o motor. Chega de escova de dente estralhaçada. Chega de casa sem acabamento e com goteira. Chega de comprar quilinhos de mantimento. Chega de guardar o melhor e usar o pior. Chega de televisão preto e branco. Chega de cheque sem fundo em nome protestado. Chega de agiota. Chega de gerente de banco, fogão velho, geladeira velha, cama quebrada, colchão remendado, dívidas, telefone, água e luz cortada. Chega de reformar coisa velha. Chega de pedir fiado e pagar aluguel. Chega de receber salário mínimo. Comece agora a desejar com fé o melhor. Engravide-se do melhor. As promessas vão se cumprir pelo desejo do nosso coração. De acordo com os nossos ideais, devemos reivindicar com fé todos os dias o melhor dessa terra. Andar com Deus atrai prosperidade e sucesso. Jeová Jiré transforma o deserto de Si num poderoso shopping center, suprindo no mínimo detalhe todas as nossas necessidades. Deus transforma o deserto de Si num grande shopping center. O desejo. Isso está escrito num livro, eu não tirei da minha cabeça. Isso é um livro do pastor Jerônimo, de BH. Eu estava lá, eu ouvi. E depois eu tenho um livro. Ele dizendo isso: chega de frango só no domingo. Chega de deitadura colada com durepox. Chega. Então dizer o melhor. E ele vai trabalhando não só da batalha espiritual, porque lembra que eu falei lá da contradição da lógica do mercado? Todos podem ir, mas nem todos alcançam. Quando eu começo a decretar, a determinar, a dizer que eu vou ser próspero, e não acontece, eu preciso ter uma teologia para isso. A teologia nasce de um contexto. Se você for estudar a teologia do século XX, os 4 movimentos da teologia do século XX, começando com a dialética, com os liberais, com o Harnack, e depois com o segundo movimento com o Barth, depois ele rompe com o Bultmann, e com o Kuhlmann, e com outros, você vai ver que é de um momento, o próprio Bonhoeffer, é de um momento que estão vivenciando na Alemanha. É de um momento, a teologia sai de lá.
Então, quando eu estou aqui, bom, mas você disse que Deus iria me dar tudo isso, tudo que eu desejo, e não deu. Que outra teologia que eu preciso elaborar? Quem é o culpado por eu não ter? O diabo. Você não tem fé? Não, mas eu vou exercer fé, eu vou exercer fé. Bom, você não tem? É o diabo. Então vem a teologia da batalha espiritual. Eu não sei quantos... Hã? Aí vem o desencapetamento total. Aí vem. Por quê? Porque ele é que está impedindo de eu ter o acesso ao consumo. Ele que está impedindo, de alguma maneira, de eu não ter essas verdades contidas no Evangelho. Ele que está impedindo de eu comprar. Eu não sei quantos pegaram o auge da teologia da batalha espiritual, mas eu lembro de uma irmã que foi num congresso e disse que o mal era hereditário. E aí ela foi e tinha um cachorrinho que tinha morrido há anos. Ela foi até o lugar desenterrar o cachorrinho para tirar a maldição hereditária que estava no cachorrinho e que atrapalhava essa irmã de ter o sucesso na empresa. Ela foi lá e fez isso. Eu lembro que era colega de um pastor, ele foi na empresa que eu trabalhava, e nós fomos queimando tudo. Ele olhou assim, tinha um cinzeiro, que eu estava na sala de um tio meu, e ele disse, quem te deu esse cinzeiro? O cinzeiro era um de bronze. Eu disse, olha, eu acho que é do meu tio, era uma mosca. Você levantava a asinha da mosca e punha lá brava. Eu sei que ele disse para mim, isso aí está cruzado, isso aí ele usou um termo. Nós fomos lá, pegamos um maçarico, eu e ele queimamos. Aí depois ele olhou e disse, esse quadro aqui, o que que é? Ih, rapaz, não mexe que esse quadro é de um tio meu e ele é bravo pra caramba. Aí graças a Deus ele não queimou. Aí depois nós fomos a outro lugar e tinha também uma estátua lá de Aparecida, de Vossa Senhora da Aparecida. Aí estava ali. E ele disse, olha, ela está rindo para mim. Eu disse, quem? Está rindo. Isso aí falou o nome do demônio. Aí depois a gente ficou conversando, ele era um colega meu, né? Ele disse sim. Ele falou, você está sentindo alguma coisa? Eu disse, olha, a única coisa que eu sinto é que, é verdade. Não, eu disse para ele, olha, eu me sinto às vezes cansado, né? Porque tinha muita briga. Era muito tenso o trabalho, eu disse, eu sinto muito cansado. Ele falou, eu sabia. Eu disse, por quê? Ele falou, olha, tem um demônio, ele falou, era tchuk-tchuk, um negócio assim. Ele falou, é um morcego que entra aqui e ele suga todo o sangue, espiritualmente falando, e energia. Eu disse, mas aqui, ele falou, quando você entrar aqui, agora você põe o pé direito e entra, quando você entrar na empresa, põe o pé direito, Senhor, me cobre de sangue contra o chuk-chuk. Eu não lembro se era chuk-chuk, que era chupa-cabra, não, era um outro, era um morcego. Mas a cada piscada, assim, ele viu um demônio, né? Ele está no meio evangélico, aí é famoso tudo, respeito. Como eu falei, eu estou mexendo com a noiva com muito cuidado, mas aconteceu comigo, né? Essas coisas assim aconteceram. Hoje eu olho, não entendo direito, né? Por que será que eu fiz tudo aquilo? Mas de qualquer maneira, porque ele era bem assim, convincente. Olha... Esse Jerônimo, eu estava em Minas Gerais pregando, e ele deu uma pregação sobre o menininho que levou o pão. Eu tirei o dinheiro, eu tinha $1 que eu guardava, eu tirei tudo e dei. Ele disse, você pode dar, porque Deus vai dar em dobro. Eu disse, rapaz, é verdade, eu queria ir para missões, eu tinha dinheiro, e eu dei tudo mesmo. A pessoa é bom pra caramba. Eu entrei mesmo, cria, né, assim, sei lá, enfim. E aí os demônios agora são culpados de todas as coisas, inclusive que ocorrem fora. Todas as vezes que eu tento ir ao desejo total do consumo, o diabo vem e entra. Então eu preciso dessa técnica religiosa. Primeiro a teologia. Crer que Deus tem o melhor para mim da terra. Que Deus me constitui como cabeça e não como cauda. Então eu tenho que ter o melhor dessa terra. Olhando lá para Deuteronômio. E aí, ao mesmo tempo, quando eu não consigo, é porque o diabo é contrário que eu tenho essas coisas. E aí a teologia da batalha espiritual, ela vem e começa a entrar. Inclusive, tem um desses pregadores que disse assim, os demônios, espíritos destruidores, estão nos germes, bacilos e vírus. São a principal causa das doenças. Os demônios são culpados pelo fato do Brasil não ser um país desenvolvido.
Então ele diz, nós precisamos de há uma isenção da culpabilidade humana. Então não é um empresário desonesto, não é a corrupção que o valha. O homem não tem mais responsabilidade porque o diabo é que me obrigou a fazer isso. O diabo é que levou esses homens a corromperem, etc, etc.